Ok, vamos resolver aqui o exercício da lista. Não, o primeiro exercício. Um veículo irá fazer uma viagem que fica a 300 quilômetros de distância. Então, a distância igual a 300 quilômetros. E retornará em vazio para a cidade de origem. O processo de carga demora 3 horas, né? Então, a carga vai ser igual a 3 horas. E a descarga igual a 4 horas. A velocidade na ida é igual a 50 quilômetros por hora e a velocidade na volta é igual a 70 quilômetros por hora. E o exercício pede o tempo de ciclo. Então, o tempo de ciclo ele é igual ao tempo de carga mais o tempo na ida mais o tempo de descarga mais o tempo na volta. Então, o tempo de ciclo vai ser tempo de carga, já fala aqui, né? Direto, 3 horas. 3 horas de ida mais o tempo da descarga, 4 horas. Agora precisa calcular o tempo na ida e o tempo na volta. Eu sei que na ida ele foi a 50 quilômetros por hora e a distância de 300 quilômetros. Então aqui vai ser 300 dividido por 50. E aqui vai ser 300 dividido por 70, que é a velocidade que ele fez na volta. Então, seu tempo de ciclo vai ser igual a vai ser 7 horas, mais aqui 300 por 50 vai dar 6 horas, mais o 300 por 70, 300 dividido por 70, que vai dar 4,28 horas. 4,28 horas. Então, o tempo de ciclo vai ser 7 mais 6 mais 4,28, que vai dar 17,28 horas. Ok? Vamos para o segundo. Uma empresa tem um contrato de entregas na cidade de Salvador. O tempo de ciclo, né? O tempo de ciclo é igual a 32 horas. Considerando que o regime de trabalho, né, que eu vou chamar aqui de RT, é igual a 198 horas por mês, né, 198 horas por mês, qual o número de viagens que ele pode fazer, que ele pode programar no mês? Isso aqui é simples demais, né, gente? É só dividir um pelo outro, né? O número mais de viagens vai ser, se ele tem 198 horas disponível no mês, e cada viagem dele, o tempo de ciclo total é de 32 horas, eu vou pegar e dividir 198 por 32, que vai dar exatamente 6,18 viagens, né? Considerando que eu não posso ter viagem quebrada, então ele vai ter 6 viagens disponíveis, né? E 198 horas é o tempo total que ele tem disponível no mês, né? E cada viagem demora 32 horas. Divide um pelo outro, então são 6 viagens. Tranquilo demais esse aqui. Vamos para o terceiro exercício. Você decide trabalhar de motorista particular e precisa inserir na sua planilha de custos quanto gasta de combustível por quilômetro rodado, né? Então, na verdade, aí você quer saber o quê? Você quer saber o seu consumo de combustível, né? Lembra, então, seu consumo é o preço do litro dividido pelo rendimento do carro. Consumo não, esse aqui é C de custos. Então, o que que você fez? Inicialmente, precisou conhecer, inicialmente você zerou o odômetro e começou a rodar pela cidade. Depois de 435 quilômetros,
né, a distância de 435 quilômetros, já na reserva, encheu o tanque novamente e colocou 43 litros. Então, a quantidade foi de 43 litros de gasolina a um preço de 5,70. Ok, qual o custo de combustível você deve considerar? Então, eu tenho aqui o meu custo de combustível vai ser igual ao o preço aqui, né? 5,70 dividido pelo meu rendimento, que eu ainda não sei que eu tenho que calcular. E qual que é o meu rendimento? Se eu andei 435 quilômetros, né, e aí enchi o tanque novamente e colocou 43 litros, significa que ele faz 435 quilômetros, né, o rendimento dele, dividido pelos 43 litros. Isso aqui vai ser igual a 435 dividido por 43, 10,11. Então, esse carro ele faz 10,11 quilômetros por litro. E agora é só substituir esse rendimento, né, aqui nesse R. Então, qual vai ser o meu custo de combustível por quilômetro rodado? Né, que é o que eu quero saber aqui, né? Custo de combustível por quilômetro rodado. Vai ser 5,70 dividido pelos 10,11. Então, 5,70 dividido por 10,11. Então, o meu custo vai ser de 0,56 reais por quilômetro. Ficou horrível isso aqui, mas tá bom. Entendeu? Acho que deu para entender, né? 0,56 reais por quilômetro rodado. Vamos para o próximo. Um motorista autônomo, proprietário de um caminhão-carreta, realiza vários serviços por mês. Em uma operação de transporte por um cliente, ele percorreu um total de 1.200 quilômetros. Então, vou colocar aqui, distância igual a 1.200 quilômetros. A uma velocidade média de 55 quilômetros por hora. Enquanto estava aguardando a carga do cliente ser colocada no caminhão, teve que aguardar 4 horas e no processo de descarga 5 horas. Então, o tempo de carga foi igual, tempo de carga foi igual a 4 horas, esse aqui é um H, e o tempo de descarga foi igual a 5 horas. Qual o custo dessa operação, né? Sabendo que esse motorista trabalha 176 horas por mês, então vou chamar aqui de RT, o regime de trabalho dele é de 176 horas por mês. Seu caminhão tem um custo fixo, né? Um custo fixo igual a R$ 8.500 e o custo por quilômetro, o custo variável dele é de 1,75. Beleza. Então ele quer saber o custo total da operação. Então vamos lá. Então como é que a gente calcula o custo, custo dessa operação? Que eu vou chamar aqui. Cadê meu mouse? Aqui sumiu. Bom, gente, então a gente sabe que o nosso custo ele vai ser o quê? O tempo de ciclo vezes um custo fixo mais a distância vezes um custo variável, certo? Essa fórmula eu tinha dado lá na aula. Qual que é o nosso tempo de ciclo? O nosso tempo de ciclo vai ser o quê? Vai ser, calcular aqui o tempo de ciclo. O tempo de ciclo vai ser o tempo da carga, 4 horas, mais o tempo da descarga, 5 horas, mais essa velocidade total, né? Que a gente está falando aqui, que como ele está falando que um tempo total de 1.200 quilômetros por uma média com 55, vamos considerar isso aqui já ida e volta. Então vai ser 1.200 dividido por 55, ok? Então isso aqui vai dar
9 mais 1.200 dividido por 55, 21,8. Então, vai dar 30,8. 30,8 horas. Esse é o tempo total de ciclo. E o custo fixo? Como é que a gente calcula o custo fixo? Você acha que a gente vai calcular o custo fixo já com esse valor total? Não, né? Por quê? Imagina que a gente tem um mês de 176 horas. O nosso mês aqui, ele tem 176 horas, certo? E eu tenho aqui, nesse mês, R$ 8.500, né? Então, cada viagemzinha que eu fizer aqui nesse mês, vai ter que ir somando essa parcela, uma parcela, para compor os R$ 8.500. Essa viagem aqui, de 30 horas, é uma dessas parcelas. Então aqui, ó, eu tenho, né, 186 horas, vou considerar aqui 30 horas aqui, ó, 30,8 horas é o que eu estou fazendo nessa viagem para compor esse tempo total. Então, para eu saber quanto que é o meu custo, vamos falar assim, por hora trabalhada, eu tenho que pegar esses 8.500 e dividir por 176, né? Então, 8.500 dividido por 176, ele vai dar 8.000, 8.500 dividido por 176 vai ser igual a 48,29, colocar vírgula 3, 295, 48,30 reais por hora. Então aqui, né, para eu calcular o meu custo total, o meu tempo de ciclo dessa viagem aqui é de 30,8 horas e o meu custo que eu tenho que considerar são 48,3 reais por hora. Então é 30,8 vezes o meu custo fixo, que é 48,3, certo? Isso aqui mais o que? A distância que eu estou percorrendo, 1.200 quilômetros, vezes o custo variável, 1,75. Então, o meu custo total aqui vai ser 30 vezes 30,8 vezes 48,3, 1.487,64 mais 1.200 vezes 1,75 mais 2.100. Então, o meu custo dessa viagem é os 2.100 mais 1.487,64. 3.587,64. Beleza? Então, lembrando, esse custo que está dando, que ele dá aqui, ó, é o custo fixo total, considerando uma carga de regime de trabalho de 176 horas. Para eu poder calcular aqui, para multiplicar pelas horas do meu tempo de ciclo, eu vou pegar os 8.500, dividir por 176, né, que eu vou achar o valor aqui, e multiplicar pelas horas encontradas aqui. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Supondo que um veículo da empresa de transporte LLW rodou 18.000 quilômetros no mês. Então vamos considerar que esse aqui, né, não está falando, é a distância total, né? Distância total corrida, né, pela, pelo, pelo transporte, 18.000 quilômetros no mês. Então, carga cheia, foi um mês todo, né?
de todos os transportes dele, enfim. E que a empresa paga mensalmente as parcelas de custo, depreciação, né? Depreciação igual a 2.300, remuneração de capital igual a R$ 1.000, pessoal, motorista e tal, 2.600, seguro do veículo igual a 700 e PVA igual a 200. Bom, tudo isso aqui, depreciação, risco de capital, seguro, tudo isso aqui são custos fixos, né? Então eu posso falar aqui que isso aqui é tudo custo fixo. Tudo custo fixo, que ele já paga isso de uma vez só. Então, como trabalhou o mês todo, então o custo fixo total dessa empresa foi 2.300 mais 1.000 mais 2.600 mais 700 mais 200. Então foi R$ 6.800. R$ 6.800 de custo fixo. E quanto foi de custo variável? O custo variável foi o quê? Ela paga de pneu 0,40 e diesel, né, combustível 0,6. Então ela paga R$ 1 por quilômetro rodado. R$ 1 por quilômetro rodado, certo? De custo variável. Sabendo que ela rodou 18.000 quilômetros, então o custo variável dela foi de R$ 18.000. Então, qual foi o custo total dessa empresa? O custo total é o custo fixo mais o custo variável, que vai ser 6.800 mais os 18.000. Então, o custo total vai ser igual a 24.000, né? E 800 vai ser 24.800 reais. Beleza? Vamos para o próximo. Vou transportar semanalmente 1.500 caixas. Então, eu vou transportar 1.500 caixas. Se a operação de carga e descarga acontece a uma taxa de 250 caixas por hora, né? Então a carga, quanto que ele vai gastar de carga? Carga e descarga vai ser a mesma coisa, vou colocar CD. Vai ser igual a 250 caixas por hora. Então vai ser 1.500 caixas dividido por 250. Isso aqui vai dar 6. 1.500 dividido por 250 dá 6. 6, só que aqui eu vou multiplicar por 2, porque é 6 para carga e 6 para descarga, certo? Então aqui eu vou gastar 12 horas de carga e descarga, né? 6 horas para fazer a carga e 6 horas para fazer a descarga. E semanalmente trabalho 5 dias com carga horária de 8 horas por dia. Então na minha semana eu tenho o quê? A minha semana é igual a 5 dias vezes 8 horas por dia, então tenho 40 horas semanais, né, no total. Qual o percentual de tempo que o caminhão ficará disponível para viajar? Então, se eu tenho 40 horas semanais disponíveis e dessas 40 horas eu perco 12 horas de carga e descarga, né? Se eu pegar o percentual de disponibilidade, vai ser o quê? 12 dividido pelos 40, certo? Então, 12 dividido por 40 significa que eu tenho 30%, né, aqui dá 0,3, 30%, na verdade isso aqui é 30% de carga, né? Carga
e descarga. Então, a diferença, 70%, ops, 70% disponível, né? Acabei calculando o tempo de carga e descarga. Então, tem 70% de tempo disponível para viajar, que são as outras 28 horas, né? 28 horas. Beleza? Vamos para o próximo. Um caminhão possui 18 pneus. Então, eu vou colocar lá aqui, ó, número de pneus igual a 18. 18 rodas, né? Cada pneu custa R$ 1.800. Então, o preço do novo é igual a R$ 1.800. E a sua recapagem custa 300. Então, preço da recapagem igual a R$ 300 por pneu. Considerando que a empresa resolve fazer duas recapagens, número, colocar NR, número de recapagem, igual a 2. E a vida útil do pneu novo, do pneu zero, é de 40 quilômetros. Então, vida do novo é igual a 40.000 quilômetros. E que após a recapagem pode-se rodar mais 15.000 quilômetros. Então, a vida na recapagem é igual a 15.000 quilômetros. Calcule o custo por quilômetro do pneu. Então, qual que é aquela nossa fórmula lá do custo? Ela é igual ao o número de pneus, certo? NP, vezes o preço do pneu novo, mais o número de recapagens, vezes o preço da recapagem, certo? Tudo isso aqui dividido pelo VN, que é a vida útil do novo, mais o número de recapagens vezes o VR, que é a vida útil da recapagem, né? Cada recapagem vai andar mais essa quantidade. Então isso aqui vai ser igual ao quê? O número de pneus 18 vezes o preço do pneu novo 1.800 mais duas recapagens vezes o preço da recapagem 300. Tudo isso aqui dividido por 40.000, que é o vida útil do novo, mais duas vezes os 15.000, que é a vida útil, que é a vida da recapagem. Então, em cima vai dar o quê? 1.800 mais 2, brincadeira. É, os fortes saberão o que eu fiz aqui. 18 vezes 1.800, estou colocando direto na fórmula, mais 2 vezes 300. Então, em cima vai dar 43.200 dividido por 70.000, né? 40.000 mais 30.000 dividido por 70.000, que é um ponto. Então, 43.200 dividido por 70.000, o custo vai ser igual a 0, colocar 62, ou 617, 62 reais por quilômetro rodado. Ok? Só conferindo de cima lá. 600 mais 1.800 vezes 18. 43.200. Beleza. Tranquilo, né? É só saber a forma, tá tudo certo. Vamos pro próximo.
Você comprou um caminhão exclusivamente para atender um contrato que consistirá em realizar por mês 5 viagens. Então, eu chamo aqui de NV, número de viagens. 5 viagens para o Rio, que fica a 500 km de Vitória. Distância igual a 500 km. Cada carregamento ou descarregamento desse veículo demorará 5 horas. Então, carregamento igual a 5 horas e o descarregamento, né, igual a 5 horas. E a velocidade média de deslocamento é de 55. Velocidade média é igual a 55 km por hora. Então vai ser a velocidade de ida e de volta. Qual será a ociosidade deste veículo em percentual do regime? Então ele quer saber a ociosidade. Ociosidade. Sabendo que o regime de trabalho dele é de 168 horas por mês. Vamos lá. Então aqui, o que a gente precisa fazer? Primeiro vamos calcular o tempo de ciclo de uma viagem só, né? Depois multiplica por 5. Então o tempo de ciclo dele vai ser o quê? Tempo de carga, 5 horas. Ida, 500 quilômetros, dividido por 55, que é a velocidade média. Mais o tempo de descarga, 5 horas também. E o tempo de volta de novo, mais 500 dividido por 55. Era isso aqui de vezes 2, né? O primeiro vezes 2. Mas tudo bem. 500 dividido por 55 dá 9,09. Então, aqui vai ser 10 mais 18,18. Ou seja, o ciclo 28,18 horas, o tempo de ciclo. O tempo que ele carrega, vai, descarrega e volta. Sabendo que o meu regime de trabalho é de 168 horas, né? Qual que é a ociosidade? A ociosidade dele vai ser o quê? Vai ser as 168 horas menos as 28,18 horas que ele está trabalhando. Ah, não, desculpa, tem que multiplicar por 5, né? Voltando a apagar tudo isso aqui. O tempo total, que eu vou chamar de o tempo total de ciclo, vai ser igual a 20. Isso aqui é apenas um ciclo, 28,18 vezes 5, né? Porque são 5 viagens que ele faz no mês. Então vai ser 28,18 vezes 5, 140,9 horas. Né? Então, na verdade, ele vai gastar 149 horas. E o regime de trabalho dele é de 168 horas. Então, qual que é a ociosidade? Ociosidade desse menino vai ser 168 horas menos 140,9 dividido pelo total, que é 168 horas, certo? Então, 168 menos 140,9, 27,1 horas, que é o tempo que ele está parado, dividido por 168. Isso aqui dividido por 168, 0,1613, ou seja, 16,13% de ociosidade. Beleza? Isso aí. Vamos para o próximo. Uma empresa tem uma carreta com uma capacidade de 25 toneladas, né? Então a capacidade da carreta, CC, capacidade da carreta é de 25 toneladas e trabalha 192 horas por mês. Regime de trabalho igual a 192 horas por
mês. No mês de maio surgiu uma demanda de transportar 47 toneladas. Então a necessidade aqui vai ser de 47 toneladas de cimento para uma cidade que fica a uma distância de 600 quilômetros. As operações de carga ou descarga acontecem a uma taxa de 5 toneladas por hora, né? Então, carga vai ser o quê? 5 toneladas por hora significa que vai ser 47 toneladas, 47 toneladas dividido por 5, né? Então, tanto a carga e descarga vai ser 47 dividido por 5, 9,4 horas. Carga e descarga. Se a velocidade média do tráfego é de 50 km por hora, tanto na ida quanto na volta, qual a disponibilidade em horas para outro serviço no mês de maio? Bom, como a capacidade da carreta é de 25 toneladas, né? E a gente tem 47, a gente vai precisar de duas viagens, né, para fazer esse serviço. Então, o tempo de ciclo a gente vai ter que calcular duas vezes. Por que que a gente tem que calcular isso duas vezes? Porque a gente tem duas opções. A gente pode pegar essa quantidade e dividir no meio, né, e fazer um cálculo só, ou considerar a primeira ida com um tempo de 25 para carregar 25 toneladas e a segunda para carregar a diferença. Por quê? Porque esse 47 por 5 aqui, na verdade, eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir ele em duas partes. Né? 9,92 é o tempo total. Então, uma parte maior para a primeira ida e uma outra parte para o segundo. Então, vamos colocar aqui, chamar de viagem 1, vai ser o quê? O tempo de ciclo dele, a carga. Ele vai carregar as 25 toneladas, né? O tempo de carga vai ser 25 toneladas dividido por 5 horas, certo? 25 por 5, aqui vai dar 5 horas. Mais a velocidade, a ida, né? A ida vai ser o quê? 600 quilômetros dividido por 50 quilômetros por hora. Chega lá, ele vai descarregar, que é a mesma coisa, né? 25 dividido por 5 e o retorno de novo 600 quilômetros dividido por 50. Então, o primeiro aqui vai ser 25 por 5 dá 5, vai dar 5 aqui duas vezes, e 600 por 50 dá 12. Então, aqui vai ser 10 mais 24. Então, esse aqui, o tempo de ciclo dele total é de 34 horas. E a segunda viagem? A viagem 2. Aqui não vai ser mais 25, né? Porque vai ser, como o, a carreta ela vai com menos carga, vai ser 47 menos 25, vai ser 22. 22 dividido por 5, mais, e de novo aqui, 600 dividido por 50. Eu vou pegar esse aqui, ó, vezes 2. Então vai ser 22 dividido por 5, 4,4. 4,4 mais 12, né? 4,4 mais 12 vezes 2. Então 4,4 mais 12 dá 16,4 vezes 2. 32,8. 32,8 horas. Então, o meu tempo de ciclo total vai ser igual às 34 horas da primeira viagem, mais 32,8 da segunda, que vai dar um total de 66,8 horas, certo? Eu sei que é só essa viagem, isso, né? Quanto tempo, qual que é a pergunta? Quais unidades em horas para outro serviço?
Então, a disponibilidade vai ser as 192 horas que eu tenho disponível, menos 66,8 horas que eu gastei nesse aqui. Então, eu tenho 125,2 horas disponível para outro serviço. Beleza? Vamos para o próximo. Uma empresa necessita transportar ao longo do mês de junho caixas entre sua unidade fabril e o centro de distribuição, que fica a 400 km de distância. Então, eu vou colocar aqui a distância, 400 km. As caixas têm 0,6, então aqui vai ser o volume da caixa. Vou calcular logo o volume, que é 0,6 por 0,6 por 0,5. Vai ser 0,6 vezes 0,6 vezes... Ah não, é um só. 0,5 vezes 0,5. 0,15 metros cúbicos. E o peso da caixa é de 40 quilos. A empresa possui um caminhão que faz diversos serviços. A capacidade do caminhão, capacidade de peso, é igual a 18 toneladas, né? 18.000 quilos. E a capacidade de volume é igual a 50 metros cúbicos. E trabalho no regime de 176 horas. Regime de trabalho igual a 176 horas. Para o mês de junho, a empresa já tem a programação de entrega que soma 45% do regime de trabalho. Então, deixa eu calcular logo o regime de trabalho disponível. Se ela tem 176 horas de regime de trabalho e para o mês de junho ela já tem 45% de ocupação, então quanto que sobra para fazer esse trabalho? Sobra 55%. Então, 176 vezes 0,55, 80 horas, né? Então, o regime de trabalho aqui, eu vou considerar 116 dividido por vezes, né? Vezes 0,55. Então, o meu regime de trabalho disponível é de 80,3 horas. Ok? É o que eu tenho disponível para trabalhar. A velocidade média de tráfego, a velocidade média que eu vou utilizar é de 50 km por hora. E a operação de carga e descarga é feita a uma taxa de 120 caixas por hora. Então, carga e descarga é igual a 120 caixas por hora. Depois a gente calcula aqui mais para frente. Qual o número máximo de caixas que será possível transportar em junho, considerando esse ciclo? Considerando o ciclo que ela tem. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver quantas viagens eu preciso, qual que é a capacidade do meu caminhão, né? Porque eu preciso, não fala a quantidade total de caixa, eu tenho que transportar o máximo que eu puder. Então, quantas caixas cabem no meu caminhão? O meu caminhão eu tenho que calcular por volume. Então, a minha quantidade de caixa vai ser igual a 50 dividido por 0,15. Então, pelo volume, eu posso carregar 50 dividido por 0,15. Eu posso carregar 333 caixas pelo volume. E pelo peso? Pelo peso, a minha quantidade vai ser o quê? A quantidade vai ser, cada caixa pesa 40 quilos e eu tenho o meu transporte de 18.000 quilos. Então, 18.000 quilos dividido por 40. Então, vai ser 18.000 dividido por 40, 450 caixas. 450 caixas. Então, como é uma restrição, eu tenho que considerar o menor, né? Então, eu só posso carregar 333 caixas
porque pelo volume não posso carregar os 450. Então, cada viagem eu vou carregar 333 caixas, ok? Já fiz a primeira parte aqui. E agora, eu preciso calcular o meu tempo de ciclo, certo? Qual que é o meu tempo de ciclo? Eu tenho o meu tempo de ciclo, vai ser o quê? Como eu vou considerar 333 caixas, ele tem que calcular o tempo de carga, certo? Deixa eu tirar esse T que vai fazer confusão. Vai ser a carga mais a ida mais a descarga mais a volta. Então, meu tempo de ciclo vai ser, qual que é a minha carga? A carga ou a descarga é feita com uma taxa de 120 caixas por hora. Então, vai ser 333 caixas dividido por 120. Mais tanto a carga e a descarga vai ser o mesmo. Então, eu vou só multiplicar por 2. A velocidade média também é 50 km por hora, tanto para ir quanto para voltar. E a distância é de 400. Então, vai ser 400 dividido por 50. Tudo isso aqui vezes 2. Então, meu tempo de ciclo vai ser 333 dividido por 120, 2,775 mais 400 dividido por 50, que vai dar 8. 8, isso aqui, vezes 2. O meu tempo de ciclo vai ser 8 mais 2,775, 10,775 vezes 2, 21,55. 21,55. Então, para fazer uma viagem, eu vou gastar, fazer uma viagem carregando 333 caixas, eu vou gastar 21,55 horas. Sabendo que eu tenho uma disponibilidade de 80,3 horas, então o meu número de viagens que eu posso fazer vai ser 80,3 dividido por 21,55, que é cada viagem que eu posso fazer. Então, 80,3 dividido por 21,55, 3,73 viagens. Só que eu só posso considerar 3 viagens, né? Viagem não pode ser quebrada. Então, o número de caixa vai ser 333 vezes 3, que vai ser igual a 999 caixas. É isso? Acho que é isso, né? Beleza? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos ao último exercício da lista. Uma empresa transportadora possui dois veículos iguais, carretas de 27 toneladas de capacidade, com a mesma taxa de utilização. Né? Foram levantadas, as informações e identificados os custos dos itens que afetam a atividade da empresa. Dessa forma, são úteis. Nossa, estou dando tudo errado. Essas informações são úteis para a cobrança de fretes. Depreciação, remuneração de capital, salário, tudo aqui a gente vai anotar depois na outra folhinha, né? Tem os custos fixos e os custos variáveis. Nessa empresa, a carga horária de trabalho mensual é em média 176 horas por mês, né? Havendo um pedido de barco para deslocar uma carga de 450 sacas de cimento, 50 quilos cada saco, para uma cidade a 500 km de distância. Qual o custo de transporte por saco de cimento? Sabe-se que a carga e a descarga são feitas por dois ajudantes, eles carregam 120 sacos por hora.
A velocidade média do veículo é de 55 km por hora e no trecho existe um pedágio de R$ 10. Ok? Eu vou abrir uma outra folhinha aqui no, no PowerPoint, um novo slide, e vou resolver isso lá no novo slide, porque isso aqui vai ficar ruim, né? Então, eu vou ficar olhando aqui o- os dados em uma tela, ok? E vou apresentar uma outra tela aqui em branco para a gente poder para a gente poder fazer o exercício. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Bom, beleza. E eu vou ficar lendo aqui na outra tela. Primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui é separar, né, os custos fixos e os custos variáveis, né? Somar esse custo total para saber quanto que realmente o cara tem de custo. Então, vamos lá. Cadê meu mouse? Tá aqui. Coloca aqui custo fixo, custos fixos. Então, eu tenho a depreciação, chama aqui depreciação, que foi R$ 850. R$ 850. Remuneração de capital, colocar remuneração de capital de R$ 900. R$ 900. Salário, encargo, motorista, vou colocar um S aqui de salário, foi R$ 2.000. Tudo isso aqui é por mês, né? Esse é o custo fixo, R$ 2.000. Custo de ajudante freelance, carga e descarga, R$ 20 por hora por ajudante, então não é custo fixo. IPVA, seguro obrigatório, seguro 430 por mês por veículo, né? Então, seguro, seguro barra IPVA, 430 por veículo. Deixa eu colocar aqui logo vezes 2, porque ele tem dois veículos, né? 430 vezes 2. Aqui a depreciação também é por veículo, né? Então isso aqui é vezes 2. Risco de capital, remuneração de capital também é por veículo. Isso aqui também é vezes 2. É tudo vezes 2, na verdade, né? O motorista aqui, se eu tenho dois veículos, tem dois motoristas. Ou não, né? Vamos considerar que sim. Está falando que é por motorista por mês. E custo administrativo, vou chamar de CA, custo administrativo de R$ 2.000 por mês, né? Aí o custo administrativo é independente da quantidade de veículo, certo? Esse aqui é o custo fixo. Então, quanto que eu tenho aqui de custo fixo? Cadê minha calculadora? Estou com a calculadora aqui. Vou abrir uma calculadora aqui no computador. 850 vezes 2, mais 1.800, mais 4.000, mais 860, mais 2.000. 10.360. Então tem custo fixo, 10.360. Certo, isso aqui é custo fixo. E custo variável. Custo variável. Vai ficar horrível aqui. Eu estou no outro lugar de ontem. Ontem minha lista já não é bonita, né? Mas ontem estava melhor. Hoje vai ser o O do Borogodó. Custo variável. Combustível, que ele fala que é 1,20 por quilômetro rodado. 1,20. Óleo, que ele fala que é 5 centavos por quilômetro rodado. Pneu, que ele fala que é 15 centavos por quilômetro rodado. E manutenção geral, que é 21 centavos por quilômetro rodado. Então, custo variável desse cara vai ser de 1,20 mais 0,5 mais 15 mais 21.
Então, 1,61 de custo variável. 1,61 de custo variável. Beleza? Então, eu já calculei aqui o custo fixo e o custo variável. Vamos lá agora para o exercício então. O que ele fala? Ela tem duas carretas, né, de 27 toneladas de capacidade com a mesma taxa de utilização. Foram levantadas informações, levantou isso. Nessa empresa, a carga horária de trabalho, né, vamos colocar esse dado aqui embaixo. Então, a carga horária dessa empresa, que a gente está chamando de regime de trabalho, é de 176 horas, certo? Havendo pedido de embarque para os deslocamentos de 450 sacas de cimento. A quantidade aqui vai ser 450 sacos de cimento. 50 kg cada cimento, cada saco. O saco tem 50 quilos. Para uma cidade, a distância de 500 quilômetros. A distância de 500 quilômetros. Qual o custo de transporte por saco de cimento? Então, eu quero saber o custo por saco de cimento. Né? Tem que pegar o custo total e dividir por 450 sacos, só isso. Então, a carga e descarga lá tem ajudante, né? Ele fala que ele faz 120 sacos por hora, a velocidade média e tem o pedágio. Então, vamos lá, vamos começar o nosso cálculo aqui agora. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o tempo de ciclo. O tempo de ciclo a gente fala que é o tempo de ida, o tempo de carga, mais o tempo de ida, mais o tempo de descarga, mais o tempo da volta. Ok? Não, primeiro vamos calcular primeiro a capacidade do caminhão, né? Quantos caminhões que a gente vai precisar. Então a carreta tem capacidade de 27 toneladas e eu preciso carregar 450 sacos. Então eu vou carregar 450 sacos de cimento. Ele não fala capacidade de volume, só em peso, né? Então vamos considerar que vai caber tudo. 450 sacos vezes 50. Né? Se eu fizer aqui 450 saco vezes 50, o nosso problema vai ser 22.500. Isso aqui vai ser igual a 22,5 toneladas. Certo, 22,5 toneladas. Como cada carreta tem a capacidade de 27 toneladas, né, e eu preciso deslocar essa carga aí, eu vou usar uma carreta só, né? Eu vou usar só uma carreta para carregar essas 22 toneladas. Beleza, então vou usar uma carreta só. Vamos fazer o cálculo utilizando uma carreta só. Então vai ser o meu tempo de carga. Olha só, gente, é importante salientar que mesmo utilizando uma carreta apenas, todo o meu custo fixo aqui eu fiz baseado em duas carretas, certo? Porque não importa, eu tenho que pagar o custo das carretas, né? Uma carreta não paga o custo só dela, ela paga o custo mensal de toda a empresa, ok? Então, mas você calculou o custo fixo todo para duas carretas, mas eu só vou para essa operação utilizar uma carreta, tá bom? Mas se ele tiver uma outra operação utilizando outra carreta, se tiver mais tarde uma operação utilizando as duas carretas, não importa, né? O custo fixo é o custo fixo. Todos os transportes têm que pagar uma parcela desse custo fixo. Ela vai pagar uma parcela só do custo dela. Imagine se você tem duas carretas e usa uma carreta só o mês todo. A outra carreta está parada. Essa outra carreta não tem o custo fixo dela, não tem depreciação, não tem risco de capital, seguro, mesmo ela estando parada. Então a carreta que está andando vai pagar o custo fixo dessa carreta que está parada também. Ok? Agora, o custo variável não. O custo variável vai ser da carreta que está sendo transportada. Como a gente vai utilizar somente uma carreta, então a gente vai fazer os cálculos do custo variável dessa única carreta. Ok? Então vamos calcular aqui o tempo de ciclo agora
né? Então, isso aqui a gente já descobriu, né? Foi só um parênteses aqui para a gente saber quantas carretas que a gente ia utilizar. Uma carreta é o suficiente. Então, qual vai ser o nosso tempo de ciclo? Vai ser, qual que é o tempo de carga? Sabe-se que eu tenho dois ajudantes, certo? Dois ajudantes que descarregam 120 sacos por hora. Então, se eu tenho 450 sacos, eu vou pegar 450 sacos, dividir por 120 sacos. Então, isso aqui eu tenho o tempo que esses caras vão carregar. A carga e a descarga é o mesmo padrão. Então, são 450 sacos, 125 sacos por hora. A gente vai saber quantos sacos cada um está carregando. Mais o tempo de ida. Quanto tempo que leva? A cidade está a uma distância de 500 quilômetros e a velocidade média de 55 quilômetros por hora. Então, vai ser mais 500 quilômetros dividido por 55. Isso aqui eu vou multiplicar por 2, porque tanto a descarga quanto a velocidade de volta é a mesma, né? Então é só multiplicar isso aqui por 2. Então nosso tempo de ciclo vai ser igual a, deixa eu calcular aqui, vou usar a calculadora, que eu não sou menino, 450 dividido por 120, 3,75. Então aqui vai dar 3,75 horas, mais 500 dividido por 55, 9,09, mais 9,09. Tudo isso aqui vezes 2. Então, meu tempo de ciclo vai ser 9,09 mais 3,75 vezes 2. Tempo de ciclo é 25,68 horas. Então, a gente achou o tempo de ciclo dessa operação, ok? Achado o tempo de ciclo, agora nós vamos calcular os custos, né? Eu já tenho o custo fixo, o custo variável, vamos calcular o custo. Qual que é o custo fixo para essa operação, né? Lembra, o custo fixo total é de 10.360, mas essa operação, a gente vai se basear no custo fixo total? Não, vai ser uma parcela, né, 25,68 horas desse custo fixo total. Eu sei que a empresa trabalha 176 horas, né? Tá aqui, né? O RT dela aqui, ó, o rendimento de trabalho, 176 horas por mês. Então, se eu pegar qual que vai ser o custo fixo, vou colocar o custo fixo C, a considerar, vai ser 10.360, que é o meu custo total, dividido pelas 176 horas, que é o custo que eu estou rateando, né? Estou rateando esse custo por hora, né? Ao invés de ter o custo total mensal, porque o meu trabalho é por hora, então estou rateando por hora aqui. Então, 10.360 dividido pelas 176 horas significa que o meu custo fixo horário, vamos dizer assim, é de 58,86 reais por hora, né? Deixa eu chamar CFH aqui, ó, custo fixo por hora, certo? Então já tenho o meu custo fixo que eu vou considerar aqui. Então qual que é o meu custo total? O meu custo total, peraí, eu vou colocar aqui não. Eu tenho que fazer mais um outro cálculo, então deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar aqui em cima. Qual que é o meu custo total? Ele vai ser o quê? Vai ser o meu custo fixo, né? A minha parcela de custo fixo vezes a hora, vezes o tempo, né? Vezes o tempo de ciclo. Então vai ser o meu tempo de ciclo vezes o custo fixo mais a minha distância percorrida vezes o custo variável,
mais que eu vou chamar aqui de quê? De outros, porque a gente tem uma situação de outros nessa operação aqui, ok? Então, qual que vai ser o meu custo? O meu custo, vamos calcular o custo por custo. O tempo, essa primeira parcela aqui, eu já tenho, né? Essa primeira parcela aqui, tempo de ciclo vezes o custo fixo. Isso aqui vai ser o quê? Qual que é o meu tempo de ciclo? 25,68 vezes 58,86. Né? Esse aqui vai ser um dos custos. 25,68 vezes 58,86. 1.511,52. Então aqui vai ser 1.511,52. A outra parcela, então aqui é a parcela 1, né? A primeira parcela está aqui. A outra parcela ali, distância vezes o custo variável. Ops, o custo variável. Vai ser o quê? Qual que é a distância percorrida? 1.000 km, né? 500 ida e volta. Então a distância é 1.000 km vezes o meu custo variável, que é de 1,61. Então, esse meu custo aqui vai ser 1.610, né? 1.000 vezes 1,61, 1.610. Então, aqui eu tenho 1.610. O que eu tenho que acrescentar mais de custo aqui? Tem um custo dos ajudantes, né? Os ajudantes, eles fizeram aquela operação ali e tem um custo deles de R$ 20 por hora por ajudante, né? R$ 20 por hora. Então, qual foi o tempo que eles gastaram? É o tempo na carga e na descarga, né? A gente calculou, foi isso aqui, né? 3,75, né? Que é o tempo de carga. São 450 dividido por 120, então 3,75 horas para carga e 3,75 horas para carga. Então vou colocar aqui custo de ajudante foi 3,75 na carga e na descarga vezes 2, né? Que é carga e descarga, vezes 2, que aqui eu usei dois ajudantes, né? Vezes 2 ajudantes, e vezes ele gasta 20 por hora, vezes R$ 20 por hora desses caras. Então, meu custo total de ajudante vai 3,75 vezes 2 vezes 2 vezes 20. R$ 300. Então, aqui eu vou gastar de ajudante R$ 300. Certo? E ainda tem o que? O pedágio, né? No trecho tem um pedágio de R$ 10, então é só colocar aqui pedágio R$ 10. Então qual que é o meu custo total? O meu custo total vai ser os 1.511 lá do custo fixo, que a gente calculou, 1.511,52, mais o custo variável, 1.610, mais 1.610, mais o custo do ajudante, R$ 300, mais o meu pedágio de volta, né? Vamos colocar de volta o pedágio no trecho, paguei 20, 10 para ir, 10 para voltar, R$ 20 de pedágio. Então, o meu custo total vai ser 1.511,52 mais 1.610 mais 320. Meu custo total dessa operação vai ser R$ 3.441,52.
Só que ele quer o custo por saco, né? Então, colocar custo por saco vai ser igual a 3.441,52 dividido pela quantidade de saca que eu estou carregando, 450. Então, vai ser isso aqui, dividido por 450. Então, meu custo é de R$ 7,65 por saco. Beleza? É isso. Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Qual seria o ganho desse cara se ele, ao invés de carregar a carga de 450 toneladas, ele carregasse o, a carreta completa, né? Será que vai ter um ganho aí nessa quantidade? Vocês lembram quando eu falei da economia de distância, economia de escala? Será que ele vai ter uma economia de escala aí? Ou seja, ao invés de carregar somente as 450 sacas, carregar a carreta completa? Vamos tentar calcular isso aqui, ó. A carreta, ela tem 27 toneladas, certo? Então, e ele está usando só 22,5 porque está carregando só uma parte só 450 sacos. Quantos sacos que ele carregaria, que ele poderia carregar com a carreta completa? Bom, então vamos calcular o tempo de ciclo dele. Quanto fazer o custo de saco se eu tivesse com a carreta cheia? Né? Qual seria a minha carreta cheia? Eita, já fiz uma bagunça aqui. Peraí, deixa eu apagar essa linha louca aqui. Eu vou colocar até em azul aqui para diferenciar, né? Escolher aqui um azul para a gente diferenciar esse cálculo. Né? A carreta cheia seria o quê? A minha carreta, eu estou usando só 22,5 toneladas. Né? Na carreta cheia, ela vai ser o quê? A carreta ela tem a capacidade de 27 toneladas. Né? Então vai ser 27 toneladas dividido pelo saco de cimento, que é 50 quilos. Isso aqui vai dar 27.000 dividido por 50, 540 sacos. Então, ao invés de carregar é, ao invés de carregar só 450, eu sou capaz de carregar 540. Isso aqui, o que eu quero levantar com isso aqui? Você lembra daquela história que eu falei de economia de escala e economia de distância? Aqui eu posso ter uma economia de escala. Por quê? Na mesma distância, né, para o mesmo lugar, eu estou carregando mais material. Vamos ver se esse meu custo vai diminuir se eu aumentar essa quantidade de saco durante nessa entrega aqui. Então, ao invés de 450, eu estou levando 540. Se eu estou levando 540 sacos, o meu tempo de ciclo ele vai mudar, certo? Por quê? Ao invés de eu fazer o cálculo aqui de 450 sacos, eu vou gastar o tempo de 540. Então, meu tempo de ciclo vai ser o quê? Vai ser 540 dividido pelos 120 sacos, né? E aqui vai ser o mesmo, mesma coisa, mais 9,09. Porque a distância continua a mesma coisa, vezes 2. Né? A distância continua a mesma coisa aqui, né? Em relação à distância percorrida vai ser o mesmo. Então, meu tempo de ciclo vai ser 540 dividido por 120, 540 dividido por 120 dá 4,5. Então aqui vai ser 4,5 mais 9,09, tudo isso aqui vezes 2. Então meu tempo de ciclo vai ser igual a 4,5 mais 9,09, 13 vezes 2. O meu ciclo agora vai ser 27,18. 27,18 horas, ao invés das 25,68, que eu tive mais saco,
a carga e a descarga vai demorar um pouco mais, faz todo sentido, certo? No meu tempo de ciclo é esse aqui. Agora vamos calcular esse aqui, ó. Tentar colocar aqui do lado, né, gente? Colocar aqui junto, tentar colocar na mesma fórmula aqui. O meu tempo de ciclo vezes o meu custo fixo não mudou, né? Não mudou em nada, continua a mesma coisa, 58,68. Só que o meu tempo de ciclo passou a ser 27,68. Vou colocar aqui embaixo, tá? O meu tempo de ciclo vai ser o quê? Vai ser o 27,18 vezes o 58,86, que ainda é o mesmo custo fixo, né? Eu só mudei aqui no lugar do 25,68 aqui em cima, eu coloquei o 27,18, que foi o novo que eu achei. Vai ser isso aqui, mais o quê? Mais a minha parte variável. A parte variável mudou? A distância vezes o custo variável? Não, continua a mesma coisa. Então vai ser mais 1.610, certo? Vai ser mais 1.610 aqui, mais aqueles outros lá. Vamos ver quais são os outros. Os outros vai ser o pedágio, que vai ser a mesma coisa, né? Vou colocar logo aqui R$ 20, e mais o custo de ajudante. O custo de ajudante aqui, ele vai mudar, né? Porque antes era 3,75, agora é 4,5, né? Então aqui vai ser o meu ajudante, vai ser quanto? Vai ser 4,5. Vou fazer direto aqui, ó. Ao invés de 3,75, vou pegar o 4,5, né? Que é 4 horas e meia, é o tempo total que eles vão gastar. Isso aí, tá certo. 4,5 vezes 2, vezes 2, vezes 20. Então, ao invés de gastar R$ 300, vai ser R$ 360 de ajudante. Vou gastar 360 porque eles vão demorar mais tempo para carregar e para descarregar. Então, o custo dele... Aqui não é tempo ciclo, não, né? Aqui é custo... Aqui não é tempo ciclo, aqui é o custo já. O custo total, já estou calculando o custo total. Então, para a situação de carreta cheia, meu custo total vai ser de 27,18 vezes 58,86, 1.599, aqui vai ser 1.599,81 mais 1.610 mais os 380. Então vai ser isso aqui, 1.599,81 mais 1.610 mais 380. Então o meu custo total ele vai ser um pouco maior, né? 3.589,81. Faz todo sentido ser um custo total maior, porque eu gastei mais tempo com os ajudantes, né? Mais tempo carregando, foi na verdade mais tempo carregando e mais tempo descarregando material. Mas quanto é que ficou esse custo por saco? Vamos ver aqui, ó, o custo por saco nessa situação ficou o quê? 3.589,81 dividido por 540, que agora é a quantidade de saco que eu estou carregando. Então isso aqui dividido por... Opa, peraí. Isso aqui dividido por 540, o meu custo por saco ficou em R$ 6,64 por saco. Tá aí a economia de escala. Se eu levar 450 sacos com a minha carreta, né, não estava a 100% da carga, vamos ver como é 450 dividido por 540. 83%, eu estava com 83% da minha carreta preenchida. Eu tinha um custo por saco de 7,65. Agora, se eu levar a carreta completa, o meu custo por saco cai a 6,64. Apesar de que o meu custo total aqui
ele ficou maior, 3.589, mas quando eu divido isso pela carga, né, que é a unidade que eu estou carregando, sai por R$ 6,64 por saco. Né? Então isso aqui pode ser uma negociação, fazer o cara, vamos ao invés de levar 450, jogar mais 90 sacos, levar o material todo aí, porque aí você vai ter um ganho de escala. Beleza? Então aqui a gente conseguiu, né, nesse exercício, teve um plus aí de explicação do custo de escala. Beleza, gente? Então é isso. Agora vou passar o exercício para vocês, valendo nota e depois a prova, né? Abraço, tchau.